Olá! A loja maçônica aqui de São Paulo, dirigida pelo venerável senhor Orli Santana, praticante de Aikido também, nos convidou para fazer uma pequena palestra virtual em um ambiente para não maçons. Então, ela foi apresentada ao público. Falar sobre Aikido é muito difícil em uma palestra, porque Aikido, assim como todas as artes tradicionais, chinesas, japonesas, hindus, é muito difícil, é demorado, né? Além de difícil, é demorado. Então, o meu objetivo nessa palestra foi basicamente mostrar rapidamente o que é o Aikido sob o ponto de vista de desenvolvimento humano, né? E também o que o Aikido poderia ajudar os maçons a melhor praticar a sua atividade. Embora que a maçonaria não precise de ajuda, né? Mas informação é sempre bom. Quer dizer, eu mesmo, apesar de não ser maçom, li bastante, razoavelmente, sobre muitas coisas sobre maçonaria. Muitos maçons vêm treinar Aikido e eu pergunto, por que vocês querem treinar Aikido? E eles me respondem que o Aikido, eles sentem que pode ajudá-los a, talvez, serem melhores maçons, né? Porque no Aikido se pratica muito aquela integração entre as pessoas. Há muito trabalho físico, há muito trabalho com contato com o corpo. Não há muita intelectualidade no Aikido. Se lê pouco no Aikido. Normalmente quem pratica Aikido lê bastante, mas eu, por exemplo, leio muito. Mas se pode praticar Aikido sem ler nada, basta praticar com o corpo e com a energia, né? Então, esse foi o objetivo e eu espero que vocês gostem da palestra e que mais maçons procurem dojos de Aikido, bons dojos tradicionais, que para estudar e verão que poderão também se beneficiar e ter um bom complemento para a sua prática, seja ela filosófica ou seja ela espiritual, né? E então, vamos lá. Obrigado. O pensamento do Shihan Wagner Bull sobre o Aikido e a maçonaria. Conforme meus alunos e amigos maçons me explicaram, na maçonaria as verdades assumiram contornos de filosofia moral. O maçom é um homem do mundo e para ele vive. Ela nasceu para liberar o espírito humano e para ensinar que os seres humanos devem seguir uma ordem superior e lhes guia a conhecê-la. Neste sentido, escolhe homens que julga aptos no mundo profano, baseados em critérios centenários, e mesmo pela intuição para congregá-los em uma grande família. Em essência, estas são as razões básicas pelas quais treinamos o Aikido tradicional criado por Morihei Ueshiba. Há, no entanto, uma diferença neste processo. No caso do Aikido tradicional, o desenvolvimento desta reverberação com o mundo divino, invisível, se faz através de um trabalho com o corpo, e por isso, é a maioria que desconhece seus propósitos mais profundos, pensa que se trata apenas de uma arte marcial antiga, de certa forma desnecessária, desde que foram inventadas as armas de fogo. Mas, na verdade, elas são apenas um exercício profundo de treinamento do instinto e do subconsciente para purificar o adepto, tornando-o uma pessoa transparente, sunal, harmônica, proativa, perceptiva, intuitiva e sábia, e também corajosa, e sem medo de lutar pela sobrevivência, mas de forma construtiva, nunca destrutiva.
Os condicionamentos culturais e educacionais incutidos no intelecto e no subconsciente, acabando com a insegurança, a prepotência, vão ao longo dos anos de treino se dissipando junto com o suor e movimentos circulares e harmônicos da prática. Me parece que a prática do Aiki pelo maçom pode ajudá-lo bastante como um complemento, porque exercita o corpo para unir o sentimento junto com a mente. As verdades do espírito devem ser transformadas em atitudes práticas para a melhoria da sociedade na qual ele atua. O maçom deve trabalhar para eliminar este mal, aperfeiçoando suas qualidades morais e, em consequência, as da humanidade como um todo. Em suma, o que ele busca é a realização de um estado de perfeito equilíbrio dentro de si mesmo, para depois transferi-lo à comunidade em que atua. Entendo que as religiões em geral pregam uma reconexão entre esta força maior que podemos chamar de Deus, que no Aikido se chama Do. Porém, na prática, elas dificilmente cumprem seus papéis, criando uma série de dogmas e exigências da adoração de pessoas que teriam sido predestinadas e arvoradas como mensageiros intermediários de Deus, e cobrando uma comissão pelas intervenções, cada uma tendo um tipo próprio de cobrança. Entendo que a luta do maçom é contra ele mesmo, para submeter suas paixões e aprimorar seu espírito contra os males que infelicitam a espécie humana, sendo o mal o oposto da virtude, o que é exatamente o objetivo do Aikido. É exatamente isto que busca a arte de Morihei Ueshiba, o Aikido tradicional, Takemuso Aiki, que modernamente recebeu adaptações do filho do fundador e chamado de Aikido. Aiki significa harmonia com a energia que tudo faz e opera, ou seja, a energia do grande arquiteto do universo, usando uma terminologia maçônica que no Aikido tradicional se chama Kanagara. Não é uma religião, mas contém a essência de todas elas. Trata-se de um refinamento do corpo, da psique e do espírito. Aiki seria Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi, 3 palavras em japonês, significando que aquele que segue o caminho do, da harmonia, Ai, e do equilíbrio e da paz, Aiki, busca um ajuste com as energias de cada fenômeno que ocorre no universo com as quais se relaciona. E este sendo resultado de vibrações, Ki. Tudo é vibração. Entendo que o aikidoísta como maçom deve sentir e vencer com a verdade, percebendo a realidade e recusando as ilusões. Isso se torna possível porque, através do treino correto, ocorre um aumento da percepção da energia Ki, fato que impede a confusão da lógica intelectual que depende da memória adquirida através da educação que quase sempre foi distorcida. Assim o faz vencendo a si mesmo sobre suas limitações de forma contínua e imediata, sem deixar espaço para o ingresso de qualquer mal ou distorção surgidos pela malícia, ambição ou fraqueza oriunda do ego descontrolado ou de vícios adquiridos. Este ego, que o impede de cumprir sua missão neste mundo, a ele designado pelo Do, em japonês, ou Dao, em chinês. A prática do Takemuso Aiki opera no Kokoro, mente e sentimento, do praticante e, por isto, é tão efetivo. Não se trata de um trabalho de atuação no intelecto usando a lógica, como em uma psicoterapia, mas de reeducar o instinto quando viciado, e suas reações contrárias às leis universais através de um trabalho com o corpo, a mente e espírito, aprendendo a mover a energia vital com a intenção. O aikidoísta faz seus inúmeros atos de cair e levantar, aplicando e recebendo as técnicas, sempre evitando conflito físico e energético, e buscando harmonia e movendo o seu parceiro de treino suavemente sem força bruta. Aprende a sentir e seguir o curso da energia Ki, se purificando neste processo, se tornando empático, solidário e realizando através do Budô, arte marcial, os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, da mesma forma preconizada pelos maçons. Ele passa a sentir porque os sábios criaram a regra de ouro recomendando aos homens para amarem o próximo como a eles mesmos. Aprender a agir com serenidade e harmonicamente mesmo sob tensão,
recriando um estado de tranquilidade e equilíbrio mental e emocional em situações de dificuldades e conflitos. Entretanto, como ocorre em outros caminhos, ocorrem distorções. Nem todos os centros de ensino do Aikido consideram todos esses aspectos. Espalhado em mais de 140 países, nem sempre é corretamente ensinado e divulgado em seus princípios, e acaba sendo mal compreendido, e muitas vezes esta arte é vista apenas como um sistema de defesa pessoal. O Takemuso Aiki vai muito além do corpo e do sentimento, e atua na psique e espírito, e por isso é tão eficiente. A explicação científica do aumento do poder no praticante de Aiki é que nos momentos de perigo de vida, o inconsciente diante da ameaça à sobrevivência assume o comando, subdelegado ao intelecto, e passa a gerir todas as funções do corpo. Nesta condição, ele ingressa no estado vibratório em ressonância perfeita com as vibrações, com todos os seus poderes internos. Aprendendo o Takemuso Aiki, o ser humano se transforma na própria virtude e passa a ser um agente de harmonia, de paz, alegria e felicidade. Este estado de graça é cientificamente chamado de estado alfa e pode ser obtido através do treino, permitindo ao aikidoísta ficar tranquilo e energizado sob um ataque feroz. Este treinamento acaba então se estendendo para todos os centros. Estudar livros, refletir, ajuda muito, mas não é suficiente para mudar a alma perturbada. É preciso a ação do corpo e da mente, Kokoro, para saber como enfrentar forças contrárias em um processo reeducativo para se conseguir sempre o melhor resultado com um mínimo de esforço. Isto é Aiki. Isto é seguir a energia criativa que fez e dirige o universo. Eis por que eu pratico Takemuso Aiki. No meu modo de ver, poderia ser perfeitamente utilizado como um treinamento auxiliar para os maçons atingirem os objetivos aos quais esta sociedade maravilhosa tem oferecido à humanidade. Shihan Wagner Bull. Boa noite a todos. Sou eu que agradeço ao Arli a possibilidade de falar para pessoas tão ilustres e tão afins como os que praticam Aikido seriamente. Eu gostaria de dizer que eu não conheço a maçonaria a fundo, só superficialmente, através de livros e alguns companheiros, pessoas maçons com os quais eu tive a oportunidade de conversar e aprender um pouco. Mas, se eu estiver errado, posteriormente, a palestra, a conversa, haverá a possibilidade de fazer perguntas. Então, por gentileza, me corrijam. Mas eu entendo que o propósito da maçonaria é, primeiramente, o desenvolvimento do ser humano. Não é? Nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem nós somos. Depois eu até posso falar sobre isso. Mas, se você não sabe quem você é, como você pode fazer escolhas? Né? Como você pode tomar decisões? Né? Difícil. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós convivemos com outras pessoas e nós precisamos de viver bem com essas pessoas. Se for o caso, nós as ajudarmos ou elas nos ajudarem. E, por terceiro, nós temos que conviver com o meio ambiente, com todo o universo. Sem nós conseguirmos viver em compatibilidade com este universo e com as pessoas e conosco mesmos, não há como a gente viver bem, né? E, no fundo, o que nós queremos mais? Nós queremos ser felizes. Sim,
nos sentirmos bem. Esse é a nossa missão. Viver a vida de maneira que a gente viva bem e a gente viva feliz. E eu acho que a maçonaria tem esse objetivo, pelo menos até onde eu pude conhecer até agora, né? Então, o Aikido é isso que eu disse, são essas três coisas. Você integrar você com as outras pessoas e com o meio ambiente. Então, a expressão Aiki, né, significa ai, quer dizer, a palavra mais próxima do português que eu encontrei foi sincronia, ajuste. Ajuste. E uma vez conversando com o mestre japonês, eu falei para ele, olha, Aikido é este kanji. Kanji é um ideograma que os orientais, coreanos, japoneses, chineses usam para explicar as coisas. Né? Nós usamos palavras com sílabas, a gente compõe, as sílabas faz uma palavra e aquela palavra está associada a uma ideia. Né? No caso deles, não. É parecido com a escrita dos egípcios, hieroglifos, né? Existem símbolos, desenhos, e esses desenhos e com esses desenhos é possível se comunicar. Então, o chinês também, e o japonês usa isso, ideograma, né? O japonês se chama kanji. Né? E o kanji, para dizer ai, é uma panela. Então, quem olhar o kanji vai ver que é um telhadinho assim, e depois um quadradinho, que significa uma panela, né? E depois um tracinho. Um tracinho que significa unidade, o um. Então, é uma tampa e uma panela que estão ajustadas, fazendo um. Então, isto é ai. E depois é ki. O que é ki? Ki é esse ideograma, grão de arroz, né? Sendo fervido, então aquilo libera uma grande energia, né? E essa energia fluida que você vê como se fosse um vento. Então, aqui dentro do ideograma, quer dizer, da ideia, dentro do pensamento, significa que existe uma energia, né, no universo que você não vê, muito forte, e que você tem que se ajustar com essa energia. Como uma tampa se ajusta dentro de uma panela em perfeita harmonia. Né? E depois, a palavra do. A palavra do significa, o ideograma é um pé e uma cabeça. Ou seja, a cabeça num caminho. Né? Ou seja, um treinamento. Então, Aikido é um treinamento para você sintonizar, se harmonizar com a energia do universo. Ou seja, é aquilo que eu estava falando no início. Você vai se harmonizar com a sua energia, com você mesmo. Para isso você precisa se harmonizar com a sua energia. Você tem que se harmonizar com o parceiro, com a energia dele e com o universo. E sincronizar isso tudo. Sincronizar isso tudo. Então, esse paradigma, né, no fundo, é a essência de todas as religiões, né? Todas as religiões. Você quer chamar isso de Deus? Quer chamar isso de Alá? Quer chamar isso de Jeová? Quer chamar isso de Oxalá? Né? Quer chamar isso de o grande arquiteto do universo? Como eu aprendi que os maçons chamam? Pode chamar. Mas você não vai fugir disso. Existe aí uma energia, uma coisa que não é muito compreensível, né? E que você tem que, se você quiser viver feliz, você precisa aprender a se harmonizar com ela. Então, aqui é isso. É um caminho para se harmonizar com esta energia do universo. Né? E as etapas são essas. Fazer um trabalho em si, depois você aprender a compatibilizar com os outros. Para isso, você tem que desenvolver empatia,
É muito importante a empatia, para aí nascer compaixão, daí nascer tolerância, daí nascer amor, e daí nascer amizade, e nascer integração, e nascer paz, progresso, saúde e felicidade. Né? Então, talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, mas eu acho uma estupidez, me perdoe a palavra, as pessoas ficam brigando, porque um é shintoísta, o outro é budista, o outro é... Mas isso não tem cabimento, esse tipo de discussão, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Estamos falando de, sabe, é um automóvel, agora se é Ford, Chevrolet, Toyota, né, Mercedes, Ferrari, né, tem lá umas diferenças um com o outro, mas é tudo automóvel, não tem que discutir muito se precisa de ter um automóvel ou não. Né? Precisa de ter automóvel, a marca é TP. Lá, um indivíduo lá no passado ficou notório dentro da arte que ele fazia, né? Então, falou, olha, isso aqui é isso, deu um nome para aquilo, tem que ser isso aqui. Aí, né, como eu sou do Palmeiras, eu sou do Corinthians, eu sou meu que é o bom, os outros que não prestam e tal. Né? Isso, no fundo, é um egoísmo, né? Um egoísmo, é o ego, né? Do ser humano que quer se destacar, porque quer tirar vantagem dos outros, quer escravizar os outros. Né? E isso também, eu sei que a maçonaria tem, e o Aikido também ensina isso, né? Não se deve escravizar ninguém. Né? Todo mundo tem que ter direito à liberdade, tem que ter direito a pensar o que quer, né? E, enfim, viver bem. Né? Todo mundo tem que fazer isso e conseguir fazer isso em sociedade. Mas, por outro lado, o ser humano tem problemas. Por isso que o primeiro problema é com o ser humano, tem que começar no ser humano. Então, assim, tem que começar no Aikido. E você tem que conhecer você. Você tem que saber quem é você. Você pode ter defeitos, né? Isso é normal. Todos nós temos defeitos. Né? À medida que você vai trabalhando esses defeitos, esses problemas, esses inconvenientes, com o tempo você vai eliminando esses defeitos, esses problemas. Né? Mas você pode ter os defeitos, mas você tem que ter consciência dos defeitos, porque aí você pode se precaver. Né? Por exemplo, se você sabe que você tem problema no coração e um cara te convida para fazer uma disputa de uma corrida de 5 quilômetros, você não vai, porque você sabe que teu coração não aguenta. Mas se você vai sofrer. Então, o autoconhecimento, saber os seus limites, saber o limite dos outros, saber o limite da natureza. Por exemplo, né, nós estamos agora no Brasil destruindo a floresta amazônica. Dizem os especialistas que até 25% ela pode ser desmatada, que ela tem capacidade de se recuperar. Até 25% que destrói. Nós já estamos em torno de 19%, 20% por aí, dizem quem é do ramo disso aí. Né? Então, até os 25% nós podemos ir, mas não. Então, já 19% já está perto, quer dizer, não pode passar dos limites. No limite que você passa dos limites, a coisa complica. Então, você pode beber. Eu não bebo uma gota de álcool. Não, tudo bem, você pode beber, dentro de um certo limite. Fumar, é uma porcaria fumar. Mas se você quiser fumar, você fumar um pouco. Você pode fumar, você não vai morrer porque você fumar um pouco. Mas se fumar muito, você vai morrer de câncer no pulmão. Né? E assim vai. E nós temos que conhecer os limites. Né? Então, o Aikido faz isso. Quer dizer, você usa a arte marcial para todas essas coisas. Para você se conhecer, perceber o seu ego, porque o grande inimigo nosso, o grande inimigo do ser humano é o ego. É o ego. Você tem a necessidade de parecer mais do que você é realmente. Esse é um inferno. Não comporta isso. Tem uma explicação psicológica para isso acontecer, para você ter o ego. Mas, enfim, é um problema que está em todo lugar, o ego. É a grande barreira. E como é que você treina esse ego? Percebendo ele primeiro. Se você não perceber que você tem ego, não vai conseguir se libertar dele. Pelo contrário, vai ser mais briguento. Eu fico pensando, eu falei isso um dia num programa esportivo,
né? Até não fui muito inteligente, porque não devia ter falado, mas eu falei, programa de futebol, né? Eles me convidaram para esportes, e eu falei, olha, eu acho uma ignorância, o pessoal encheu os estádios aí, tá? Em vez de ficar em casa com a esposa, na família, final de semana, passar com a família, fazer coisa, ler um livro, etc. Ir lá no campo de futebol, gastar dinheiro, ficar lá vendo 11 homens correndo atrás de uma bola. A troco de quê? Se pelo menos você jogar futebol, tudo bem, você joga, faz exercício e tal. Mas o que você ganha com isso? Milhões, vê a televisão, quanto se gasta? Eu vejo a televisão em casa, né? Tem lá quase 10, 15 canais, programas esportivos, quanto dinheiro joga fora. O que adianta se Palmeiras ganhou do Corinthians? Que vantagem que tem isso? Para nada, né? Mas está cheio isso aí. Eu estou falando de futebol, mas está cheio. Tudo é ego, né? Tudo é ego. Incrível. Ego é uma barbaridade. Então, o primeiro problema é a gente vencer isso, vencer o ego. Na arte marcial, você, como Aikido, você... Bom, antes disso, eu vou voltar um pouquinho. Quando falo de arte marcial, como que isso apareceu? Isso aí, provavelmente, começou na Índia, até onde a gente tem notícia, né? Essa preocupação com o ego e de você com a energia, só que lá na Índia eles chamam de prana. Na China, depois foi para a China, na China chama de Qi, e no Japão chama de Ki. Então, mas é a mesma energia. Aqui nós falamos bioenergia, as pessoas não acreditam muito, porque esse Ki, ele não é uma coisa que pode ser medida. Ele se manifesta, por exemplo, na eletricidade, na luz, no som, no raio-x, né? Ele se manifesta. Isso tudo é Ki. Né? Mas esse que eu estou me referindo, essa força, essa energia universal que move todas as coisas, isso aí não dá para medir, ele não é uma coisa material. Por isso que até agora não conseguiram medir o Ki. Não sei se um dia vão conseguir, mas eu acho que não, porque não dá. Como é que você vai medir uma coisa que não é material, né? Ele se expressa em algumas formas deles, como a luz, a eletricidade, etc. Você consegue medir. Mas essa energia, essa primeira energia que criou o universo, ela foi criada por essa energia criativa, essa força criativa, né? Você vê, ela manifesta, mas você não tem como medir. Né? Então, mas você pode sentir. Esse que é o bonito. Você pode sentir. O que você pode sentir. Né? Então, quando a pessoa fala o espírito, mas o espírito, o que é o espírito? O espírito é aqui. Se você começa a treinar bastante Aikido, para mim já acontece isso. Né? Por isso eu estou ficando bom nesse negócio. Até muito pouco tempo eu não sabia muito bem, mas agora estou ficando bom. Porque eu estou começando a sentir o espírito da pessoa. Quando eu falo espírito, não me entendo mal, estou falando da energia da pessoa. Porque quando alguém fica de pé, a pessoa está de pé. Né? Por que ele fica de pé? Não, é carne e osso. Né? E você tem que desabar. Não, fica em pé. É uma coisa maravilhosa a pessoa ficar em pé. Está o espírito ali. Ó, né? É só olhar que está ali o espírito. Né? Mas a pessoa não vê, passa batido, que você diz da gíria. Não repara que quando você vê uma pessoa, você está diante de um ser, de um espírito, de uma divindade, né? Tudo isso que você imagina de coisa espiritual, de anjo, etc., está ali na tua frente, né? Mas você não vê. Né? Então, isso vem, os hindus já perceberam isso aí. Então, eles têm um cumprimento, esse cumprimento que eles falam assim, namastê, né? Namastê. Então, quer dizer, o ser divino meu cumprimenta o seu ser divino. Quer dizer, para ele fazer isso, imagina quanto ele não evoluiu, né? Então, você treinando Aikido, você pode sentir esse espírito. E, consequentemente, o da pessoa e, consequentemente, do universo. Mas isso começou na Índia, depois foi na China, né? Na China. Então, na China, no sul, no sudeste da China, tem lá uma região que tem uma montanha, a região da montanha, chama Montanha Wutang, né? Nessa região, as pessoas começaram a perceber que eles queriam, os chineses, os imperadores chineses, as pessoas que tinham posses lá, eles queriam viver eternamente. Né? Aqueles imperadores chineses tinham de tudo. Né? Eu vi uma reportagem, um imperador lá tinha
33 mil concubinas. Já pensou? Para encontrá-las à noite, ele subia num tipo de uma cadeira assim e soltava a cadeira. Aí, naquela que parava, com ela que ele ficava. Né? Só para ter uma ideia. O túmulo do imperador é um negócio assim, maior do que... maior do que a pirâmide. Não, a pirâmide era alta, mas a quantidade de coisa que tinha ali dentro é coisa impressionante. É tudo ego. Né? Então, mas era assim. Mas eles iam morrer, eles perceberam que iam morrer. Então, eles pediram para os sábios, né, arranjar um jeito de conseguir um elixir eterno. Então, aí nasceu a alquimia, buscar um elixir que permitisse eles viver eternamente. Por isso que foi descoberta a pólvora. A pólvora foi descoberta porque os alquimistas estavam procurando um jeito de, né, levar esses imperadores, essas pessoas importantes, para a eternidade. Mas não chegou um ponto que não conseguiram. Então, chegaram para o imperador e falaram: pessoal, agora suponho uma situação aqui, né? Imperador, é o seguinte, inventar um negócio para você viver eternamente não dá, mas tem um jeito, né? Se você seguir a natureza, porque na natureza é o melhor que nós podemos fazer. Se você seguir as leis da natureza, você pode prolongar a sua vida. Então, partiu-se para essa situação, estudar uma maneira de prolongar a vida e foram descobrir o que podia envelhecer. E aí perceberam que era exatamente isso. A pessoa envelhece ou a pessoa fica doente na medida que ele contraria as leis da natureza. É uma coisa lógica. Né? Se você produz uma máquina para funcionar de um jeito e, de repente, você começa a trabalhar ela de um jeito diferente, não vai estragar mais rápido. Então, essa é mais ou menos essa filosofia. Então, o que eles fizeram? Falaram, então, como é que o homem deve andar? Como é que o homem deve sentar? Como é que o homem deve se comportar? Como o homem deve se mover? Né? Como? Mas aí perceberam que não sabiam. Por quê? Por causa disso. O ser humano, na medida em que ele tomou consciência, a consciência humana é um problema. A consciência é através do intelecto. É um problema terrível, porque o intelecto é simplesmente uma parte do nosso conhecimento, né? O nosso inconsciente tem muito mais informação. É a mesma coisa que um hardware, né? É um disco rígido e a memória RAM. A memória RAM é pouca informação. Então, esse é o nosso intelecto, a nossa razão. Então, o iluminismo, né? Que é tão proclamado, né? Que surgiu em 1700 e influenciou a maçonaria, isso eu sei. As grandes figuras do iluminismo foi Isaac Newton, né? E Descartes, né? Descartes falou: penso, logo existo. O Newton, as suas leis, né? Que fizeram toda essa engenharia se desenvolveu baseado em cima do Newton, né? E agora estão desacreditando do Newton, né? Com a mecânica quântica, as coisas do Newton não estão vendo que não vale para tudo, vale só para determinado escopo. Ou seja, a memória RAM viu alguma coisa e bolou, mas o inconsciente é que acaba resolvendo as coisas, né? Então, as pessoas não sabiam como é que se comportava, como é que andava. Então, e aí, como é que nós vamos fazer? Então, eles fizeram o seguinte, falaram: vamos olhar as árvores, as plantas. A planta fica parada, não dá. Então, vamos olhar os animais. Aí foram olhar os animais e viram como os animais se moviam. Como é que a cobra movia, né? Como o tigre movia. Assim foi. E começaram a copiar. E falaram: vamos fazer, então, os exercícios. Vamos bolar os exercícios aqui, então, né? Copiando dos animais. Né? E aí nasceu esses movimentos para a saúde, para a longevidade. Né? E o que se percebeu? Que, efetivamente, quando você começa a mover de acordo com naturalmente, quer dizer, quando você não faz esforço, onde tudo flui, né? A cabeça da pessoa começa a mudar, você também começa a tomar decisões mais adequadas, né? Não vai mais brigar tanto, não vai mais, enfim, vai entrar em harmonia, né? As guerreiras naquele tempo não tinha pólvora. Eles falam: poxa, mas se a gente usar isso aí, nós vamos fortalecer nosso exército. E vamos pegar isso, então. Eles aprenderam aquilo ali, que os monges, né? Acabam ficando na religião, mas os monges, os médicos, começaram a usar aquilo e os guerreiros começaram a fazer. Então, começou a nascer o Kung Fu, né? O Kung Fu, que quer dizer Kung Fu? Kung Fu quer dizer um treinamento, uma arte difícil, trabalhosa, exaustiva,
né? E que demora muito tempo e esforço para você conseguir. Então, esse é Kung Fu, quer dizer, em chinês, né? Bom, para encurtar a história, isso no Japão, no final da história, chama Aikibudo. E depois da guerra, Aikido. Aikibudo é um treinamento. O fundador do Aikido fazia isso, né? Aikido é uma arte marcial muito especial para a defesa pessoal. As pessoas pensam que quem não conhece a fundo pensa que Aikido é uma coisa, é um balé, é uma coisa que não é um pouco criticado o Aikido. Muita gente fala assim: eu pratico boxe para me defender, jiu-jitsu para me defender, e pratico Aikido para meu espírito, para a filosofia, que é muito bom e tal. Tá certo, pode ser. Mas ele tá perdendo tempo, porque Aikido é muito superior ao Jiu-Jitsu, muito superior. Porque o Aikibudo, ele vai no inconsciente da pessoa. Não é uma coisa da razão só, é do inconsciente. Esse é um ponto importante. O assunto é complexo, é coisa para falar muito tempo, mas o nosso intelecto, nossa memória RAM, não é a nossa maior força. Nossa maior força está no inconsciente. Então, essa é a grande diferença entre o pensamento oriental e ocidental. O pensamento ocidental baseia nesse do iluminismo, na razão. Foi ali que desenvolveu a ciência mecânica e tal, mas foi aí também que começou os problemas. Poluição, capitalismo, exploração, até o comunismo veio depois. O comunismo veio uma reação a isso aí, mas da escravização, mas não escravizou mais, ninguém matou, pouca gente matou tantas pessoas como só o Genghis Khan, talvez, do que o Stalin, né? Então, não adiantou nada, quer dizer, isso aí está errado, esse sistema ocidental está errado, tanto errado que está mudando. Tem gente, para todo mundo está falando em mudar, etc., porque não funciona, porque está faltando esse lado oriental, o lado do inconsciente, né? Da meditação, quer dizer, você tem que arrumar uma maneira de acessar o teu inconsciente. E no o Aikibudo, esses monges lá, e os do pessoal do Kung Fu, e depois do Aikibudo, que o fundador praticava, conseguiram isso. Então, a nobreza, antes da guerra, os militares, né, eles treinaram essa arte que o fundador para ganhar, para vencer. Era uma luta assim, poderosa. Uma pessoa que era, eles chamam o almirante, né? Isamu Takeshita. Esse cara era muito inteligente e ele foi o patrono do fundador, né? Pagou as despesas dele, foi o grande mecenas dele, né? E ele era uma pessoa muitíssimo importante. Para ter uma ideia, quando os Estados Unidos precisou mandar um embaixador, quando o Japão precisou mandar um embaixador para os Estados Unidos para resolver um problema grave de relações internacionais, ele foi lá falar com o presidente Roosevelt. Não o Roosevelt da guerra, aquele outro Roosevelt, antes do começo do século, né? Eu me lembro agora o primeiro nome dele. Então, essa pessoa, ele gostava muito de luta. E eu vi uma entrevista dele, perguntaram o que é o Aikibudo, que é o precursor do Aikido. O que é Aiki? Ele falou, Aiki é o seguinte, é o treinamento que você faz para fazer os outros fazer aquilo que eles não querem. Ou seja, um prato cheio para os militares e japoneses que queriam dominar a Ásia toda, né? Então, esse pessoal aí foi esse que era o Aikibudo. Mas aí, o Ososei, ele era uma pessoa muito religiosa. Ele praticou uma religião shintoísta, uma seita shintoísta chamada Omotokyo, que dizia exatamente isso. Esse é o ponto bonito dela. O Omoto, quer dizer, a grande origem, é exatamente o que a gente conversou, né? Eu sei que a maçonaria pensa assim também, quer dizer, o que importa é a pessoa acreditar que existe uma coisa, não é um arquiteto do universo, mas o que quer dizer que o arquiteto? Uma origem que construiu tudo, né? É a origem de tudo, quer dizer. Então, esse é o Omoto, quer dizer, a grande origem, né? Então, ela dizia, pregava isso. E ele estava, espiritualmente, ele estava assim. Então, embora ele tivesse um arsenal, né, uma capacidade de guerra muito grande, né, por causa desse Aikibudo, ele tinha essa parte religiosa. E ele viu os japoneses fazendo barbaridade quando eles ocuparam lá o sudeste da China, né? Mataram gente, uma coisa. Então, ele não pôde aceitar aquilo, né? Então, o que ele fez? Ele pegou e se afastou. Ele foi lá
no interior do Japão, numa cidadezinha chamada Iwama. Eu tive lá uns 15 anos atrás, ainda tinha vaca no pasto. Eu vi. Então, imagina, se aquele tempo tinha vaca no pasto, imagina como era. Devia ser pior do que na Amazonas, lá, né? Parar lá naquelas florestas. Pois bem, ele ficou lá. E lá ele ficou meditando com um grupinho pequeno de gente e desenvolveu, então, uma arte que ele chamava de Takemusu Aiki. Né? Takemusu Aiki. E o filho dele, ele delegou a continuidade do movimento. Mas os americanos, quando ganharam a guerra, proibiram a prática da arte marcial, porque eles perceberam que a grande força que o soldado japonês tinha, que era imbatível, ele morria, mas não se entregava. Né? Então, eles viram que descobriram que era a prática dessa Bushido, da arte marcial, não só do Aikido, outros também, Karate, porque o japonês importou tudo aquilo da China. O japonês é incrível que ele importou da China, ele importou tudo da China, menos uma coisa, que, aliás, eu acho mais importante. O chinês, ele é muito racional. Né? Confúcio influenciou demais ele. Né? E tem Lao Tse. Lao Tse já é mais laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, já é mais outro espírito, mas prevaleceu lá na China muito Confúcio. O japonês já não. O japonês é mais coração. Né? Eu tinha um amigo, chamava-se Sidney, amigo não praticava aqui com a gente, quem treinou aqui com a gente, eu acho que até o Orlé conheceu ele, o Sidney Golibelli, certamente conheceu. Ele dizia assim que o japonês é um italiano que não gesticula, sentimental, etc, etc, etc. E o chinês é mais racional, mais firme. Né? Então, essa é a diferença. Mas o resto ele copiou tudo, até escrita, tudo. É impressionante como o japonês copiou. Né? Isso também, essas artes marciais, tudo foi copiado da China. Aí aquilo que eu falei, o cara começou a mudar um pouquinho, aí chama isso, chama aquilo. Então tem um monte de arte marcial. Cada um pôs o nome dizendo que ele é o fundador. Né? Isso faz parte do ego. Né? Com o fundador não aconteceu isso, ainda bem. Né? O nome que ele colocou do Aikido nem foi ele que colocou, ele foi uma outra pessoa, ele foi obrigado a colocar. Mas o filho, quando o americano ganhou a guerra, ele colocou proibiu a prática de arte marcial, do Aikido, ninguém podia praticar. Né? Então o filho assumiu tudo, o filho era habilidoso e tal, mudou, mas Aikido, isso aqui é mais uma manifestação cultural, etc. Pai conseguiu registrar o nome Aikido no Ministério da Cultura e, com isso, ficou o Aikido assim, uma coisa mais leve, mais suave, etc., né? Para se adequar àquelas condições impostas pelos americanos. E deu certo, o pessoal gostou, agora chegou até hoje. Né? Mas é diferente daquele Takemusu Aiki do fundador. E o fundador, então, quando ele saiu de lá, ele não divulgou, já estava com uma idade, mas ele escreveu muito e falou muito de que o Aikido que ele queria, que ele imaginou, era um caminho para a iluminação espiritual. É um encontro com, usando um termo maçom, né? Você entrar em contato com esse arquiteto do universo e aprender as leis desse universo. Os chineses chamam isso de Tao. Tao, para o chinês, são as leis do universo. Quer dizer, são as leis que governam o universo. Em todo lugar é a mesma coisa. Né? E essas leis, esse universo ele é gerado por essa força que é a energia aqui, que está em todos nós, está em mim, está em você, está em todo mundo. Então, o trabalho do Aikido é um trabalho de harmonia com essas forças. Então, quando você harmoniza com essas forças, então você fica em paz e você evita o conflito. Né? Porque no Aikido você nunca força. Né? Eu tenho um aluno aqui, que eu pedi para ele vir aqui, vem aqui um pouco, por favor, para mostrar para vocês mais ou menos um pouco da prática, mais ou menos como é que é Aikido. Por exemplo, Aikido é o seguinte, eu não estou vendo aqui, dá para ver a mão dele aqui. Né? Então, segura aqui a mão. Por exemplo, se ele está me empurrando aqui, né? Vem mais para cá, vê se dá para. Aí dá para subir. E aí, ó, empurra aqui, ó, empurra. Ele está empurrando para cá, né? Pode. Se ele quer ir para lá, ó, tá vendo? Ele quer ir para lá. Né? Se eu quiser ir para cá, nós vamos brigar, né? Ele já não está gostando mais, mas se eu for mais forte que ele, aí eu vou ganhar. Ele vai fazer o que eu quero, mas sob tensão.
Ou seja, eu estou escravizando, fazendo uma metáfora, eu estou escravizando ele. Então, eu posso ficar satisfeito porque eu ganhei, mas, em compensação, ele está muito triste e com raiva. O que vai acontecer? Assim que ele puder, ele vai fazer mal para mim, vai escapar desse aqui. Ninguém quer ficar escravo, todo mundo quer ficar contente. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero que ele venha para cá, para esse ponto aqui, ó, né? O que eu tenho que fazer? Ó, quando ele vem aqui, ó, eu tenho que sentir o que ele quer, e aí eu uno com ele. Aí ele vai para onde eu quero. Aí, entende? Essa é a ideia. Se ele toca aqui na cabeça, ele vai me empurrar aqui na cabeça. Aí eu vou brigar, né? Mas eu não quero. Eu somo com ele, faço aqui, eu junto o meu que com o que dele. Aí ele vai com. Mas ele está numa situação boa aqui, ó. Ninguém está fazendo força. Mas por quê? Meu espírito está junto com o espírito dele. Então, essa sempre é a ideia. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, por exemplo, vem por trás aqui para ele poder enxergar aí. Vamos ver se dá para fazer assim. Tá? Inventar aqui o jeito. Vai. Põe a mão na minha cabeça. Aí ele pôs a mão na minha cabeça, tá vendo? Empurra. Olha lá, ele joga para frente, né? Mas eu não quero, eu quero que ele vá para trás. Então, o que eu faço? Eu faço que nem um carro, né? Eu estou indo aqui assim, ó. E se tem um problema, eu faço assim, eu faço uma volta, uma curva, um avião, né? Faço um loop, né? Mesma coisa, empurra aí. Aí a música, né? Olha lá, ele caiu para trás. Né? Então, em resumo, é isso. Então, qualquer ataque, qualquer coisa que vier, você junta as energias e faz uma sociedade. Essa é uma boa ideia, uma sociedade. Você transformar todo mundo ser teu sócio e o universo ser teu sócio. É uma metáfora que eu criei agora aqui. Essa é uma boa maneira de explicar Aikido. Então, você luta no Aikido, você luta, defende, dá pontapé, tudo. E quanto mais força, melhor. Quanto mais agressividade, melhor. Né? Mas, para quê? Não é para vencer o outro. Né? Não, é para você conseguir acessar o teu inconsciente, porque isso agora é uma coisa importante. Como é que você acessa o teu inconsciente? Você pode acessar o seu consciente relaxando, fazendo meditação, né? Quando, por exemplo, você vai ser hipnotizado, é isso que você faz, você relaxa, tá? Você vai fazer meditação, qualquer tipo de meditação, você relaxa. Quando você relaxa, você acessa o teu inconsciente, né? Essa é uma maneira. A outra é você estar em uma situação de perigo. Todo mundo já teve uma situação dessa. Teve uma situação difícil, um ataque, um cachorro bravo, uma polícia. Naquele momento você fez um negócio que falou, putz, como é que eu fiz isso? Mas você fez porque você tem poder. Quer dizer, nós temos um poder imenso. Eu ouso dizer, nós temos 10% de poder físico, né? E 90% escondido, que vai aparecer se você acessar o teu inconsciente. Ou relaxando, ou numa situação de perigo. Então, o aikidoísta, a principal coisa que ele tem que fazer é relaxar, para entrar nesse estado de inconsciente. E conseguir que o outro relaxe, se o outro estiver bravo. Das duas formas. Ou gerando uma situação de perigo para ele, ou você conseguir fazer com que ele relaxe. Numa situação mais amena, vai conseguir fazer que ele relaxe. Mas numa situação de ataque, não, você precisa atacar ele também, para ele ter medo. Aí, inconsciente com inconsciente se conversa. Você pode fazer isso sem ser inconsciente? Também pode. Por exemplo, uma dança. Né? Ela é uma harmonia também, mas é uma harmonia superficial. É o que eu vejo no Aikido moderno. O Aikido moderno está quase uma dança, mas ela é superficial, não é fundo. Para ser fundo, tem que ir no coração, tem que ter no sentimento, você tem que estar defendendo a sua vida, né? Para você acessar essa possibilidade. Né? Nas pessoas que eu conheci, pelo que eu sei da maçonaria, né? Elas sempre falaram isso para mim, eu olhei mesmo, mas há muitas pessoas, inclusive tem professores que estão ligados com a gente, que estão dando aula, que são maçons, são também liderando lojas de maçonaria, e a gente comenta isso. Eles falam, Aikido e maçonaria é a mesma coisa. Por quê? Porque ambas estão querendo a mesma coisa. Mas eu olhando, porque eu falo, mas o que o maçom faz, né?
Me dizem o que a maçã faz, mas lê muito, né? Lê muito, estuda muito, tem conferência e tal, e faz também obras sociais, porque a hora de fazer obras sociais é muito bom, porque você sente a outra pessoa, né? É um tipo de treino também, porque você sente, né? A filantropia, né? Você desenvolver a compaixão, a empatia, né? Então, quando você faz obras sociais, que obriga você a ver esse lado, deixar de ser egoísta, né? Isso mas eu acho que o Aikido serve para a maçonaria como um complemento, porque ele pode dar um elemento a mais. Esse elemento de sair um pouco dessa coisa do racional, de estudar, de ler o livro, de estudar os rituais. Os rituais, sim, o ritual é uma coisa boa, porque está cheio de inconsciente. Então, vale a pena ajuda bastante os rituais. Acho que uma coisa que mexe com o inconsciente também é muito bom. Mas a prática de uma arte marcial, assim como foi importante para os chineses, para os indianos, para os japoneses, né, eu vejo que ela faz muito bem, faria muito bem também para os maçons que praticam, porque eles vão compreender melhor, né, o que eles estão fazendo, né? E assim como é importante para quem faz Aikido estudar bastante, ler os filósofos, enfim, fazer todo esse trabalho de razão, da racionalidade, do intelecto, né? É importante também, não dá para ficar só no inconsciente, porque a gente vira bicho, né? Nisso nós não podemos esquecer. O meu grande mestre que eu tive, ele foi um monge shintoísta, ele ensinou 3 anos com ele, foi que me abriu a cabeça. Até ali, infelizmente, aqui no Brasil, os professores que começaram Aikido eram principiantes ainda, não tinham essa noção, mas esse monge tinha, eu tive sorte de treinar com ele. Ele não me ensinou nada, assim, de teoria, nada, não aprendi nada praticamente. Mas ele me passou o sentimento dele, do que era essa coisa. Por isso que eu me apaixonei até hoje, estou com 73 anos e estou envolvido nisso com Aikido, porque eu me apaixonei, falei, pô, mas é isso que eu estou procurando, né? Então, a coisa mais importante que ele me falou, ele falou assim, Wagner, esse sotaque japonês, Wagner, Aikido, pensamento, sentimento junto. Então, isso que ele dizia, quer dizer, a racionalidade, né? O intelecto, né? Essa parte e o inconsciente, a intuição. Estude bastante, leia bastante, faça bastante filosofia, exercite o seu corpo e não se esqueça, aprenda a contatar o seu inconsciente, porque a sua vida é determinada pelo seu inconsciente. Você pensa que as suas decisões são tomadas pela razão? Elas não são. Quando você toma a decisão pela razão e não leva em conta o sentimento, né, não só seu, dos outros, do universo, você muda, não dá certo, porque você sempre comete erros, né? A bomba atômica, por exemplo, é um erro, né? Os Estados Unidos, quando ele não viu que não conseguia entrar no Japão, porque ia morrer cerca de 150 mil norte-americanos, para eles poderem ocupar o território onde estava Tóquio, ia morrer 150 mil americanos. E por causa daquela determinação do povo japonês. Então, o que eles fizeram? Tinha uma experiência lá, no deserto, de uma bomba, né? Que os americanos sabem ganhar dinheiro. Eles faziam um programa turístico, caía final de semana lá, ficava sábado assim, ficava dançando, se divertindo e tal. Depois, às 5 da manhã, levantava para ver a explosão das bombas. Eles iam lá tudo assistir a bomba, né? Resultado, depois, os Estados Unidos teve que indenizar um monte de gente que morreu, teve problema de radiação, né? Ninguém sabia o que era bomba atômica, eles não tinham ideia do que era bomba atômica. Mas falaram, vamos fazer o seguinte, tem uma bomba aí, vamos soltar lá, diz que é boa essa bomba, então soltaram a bomba. Em Hiroshima e Nagasaki, mataram milhões de pessoas, enfim, mas não tinha a mínima noção do que estava fazendo. Podia ser que acabava o mundo, né? Quem garante que acabava as valia? Não tinham soltado para valer antes, fizeram alguma experiência, né? Mas assim, então a humanidade, o intelecto, a razão faz isso, ela faz, depois vamos ver o que dá, né? Não quer saber se controla ou não controla. Então, por isso que não dá certo, Então, mas a ideia também de falar assim, não, confie em Deus, né? Eu vou aproveitar aqui e contar uma historinha que eu acho muito, muito legal, né? Diz que 2 viajantes estavam no deserto, né? Andando no deserto. Aí cada um com o seu camelo. Aí foram e chegaram numa pousada. Aí um era muito religioso, né? Religioso,
O outro não era tanto, né? Era mais racionalista. Aí o camarada chegava e falou, vamos então lá para a pousada, que estamos cansados, etc. Ah, ótimo, então. Desceram, foram os camelos. Aí o mais racional, né? Falou, vou amarrar aqui o cabelo. Aqui, ó. E o outro falou, eu estou cansado. Vamos amarra o camelo. Ele falou, não. Eu estou cansado, não tem problema. Eu falei, mas você não tem medo? Não, eu não tenho medo. Eu acredito em Deus, eu sou homem temente a Deus. Quer dizer, eu acredito que Deus jamais vai me prejudicar, de jeito nenhum. Né? E foi lá e largou o camelo lá. E foi lá, se trocaram, tomaram banho, etc. Jantaram, passaram lá, bem, certo? Foram dormir, certo? No meio da noite, veio uma tempestade de areia, né? Que levantou areia para tudo quanto é lado e fez aquela revolução, derrubou telhado, foi uma anarquia, né? Durante a noite. Levantaram de manhã, né? Chega lá, vai lá pegar os cavalos, ver os camelos. Aí o camelo que estava amarrado, estava lá, e o outro não estava. Ele falou, mas onde está camelo? Onde está esse camelo? Sumiu o camelo, pai, sumiu. Aí ele falou, mas nossa, mas procurou por tudo, sumiu o camelo. Falei, meu Deus do céu. Ele ficou revoltado, virou para o céu assim, falou, mas Deus, ô Alá, né? Ô Alá, mas eu sou tão crente em você, eu oro tudo, você foi deixar meu cabelo subir desse jeito, né? Aí veio um anjo assim e falou, olha, confie em Alá, mas amarra o seu camelo. Então, eu acho que esse é um ensinamento excepcional. Quer dizer, sejamos racionais. Vamos estudar, vamos fazer, vamos inventar, vamos criar, mas não podemos esquecer de Deus. Quer dizer, vamos procurar fazer as coisas em conjunto. Então, pensamento e sentimento junto. Essa é a essência do Aikido, né? E, basicamente, é isso que eu tinha a dizer.